Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Eu vou tentar ser bem objetivo aqui para falar sobre cálculo de máscara, né? Vamos entender primeiro o cenário aqui. É um cenário onde a gente tem esse IP válido, né, 189.200.50.0/24, e a empresa precisa dividir em três subredes, né? Então, como é que ela faria isso? Vamos lá, vamos montar aqui uma tabelinha bem interessante. A gente coloca aqui, ó, subrede, host. São os IPs que são atribuídos aos equipamentos, né? E a máscara. Maravilha. Então aqui para facilitar, eu vou colocar três dígitos, 001, aí depois o dobro, 002, o dobro, 004, e assim vai indo. Dobro, 8, dobro, 16, opa, aqui já aumentou um dígito, 16, 32 é o dobro, 64 dobro, 128 e 256. Depois a gente vai colocar quantos hosts vai ter cada rede. Vocês vão entender no final aqui melhor. Então aqui vai estar 256 e agora vai ao contrário aqui, tá? A gente vai diminuindo. A metade de 256, 128, a metade 64, a metade 32, a metade 16, a metade 8, a metade 4, a metade e a metade. Maravilha. E para fechar, aqui a gente vai colocar as máscaras, né? Essa daqui seria a barra 24, barra 25, barra 26, barra 27, barra 28, barra 29, barra 30, barra 31 e barra 32. Então assim, ó, essa tabela ela vai nos acelerar o processo para a gente fazer esse cálculo. Como que a gente lê essa tabela? Às vezes você tem um determinado faixa e quer distribuir ela o máximo que você puder. Por exemplo, eu quero 128 redes, né, com dois hosts, apesar que aqui a gente sempre tem que subtrair dois hosts, que é o da rede e o da broadcast. No decorrer da aula eu vou explicar melhor isso. Então quer dizer que aqui você não tem IP funcional, né? Então a ideal seria o barra 30, que você descontando aqui menos 2 da rede do broadcast, sobra 2 para IP, né? Então é muito utilizado esse formato aqui. Então barra 64 seria, desculpa, 0,64 redes seria o máximo que você poderia distribuir em uma faixa IP barra 24. Ok, mas no nosso exemplo aqui, vamos concluir para vocês fecharem o raciocínio, vai ficar melhor de entender, tá? Então, assim, eu dei a dica de como construir essa tabela, agora vamos ver um caso de exemplo clássico aqui na prática, né? Então, a gente vai pegar a rede 1 ou rede A, né? A rede B e a rede C, que é as redes que a gente quer utilizar. Entendendo o seguinte, ó, eu até coloquei de propósito nesse exemplo aqui 3, porque a gente vai ver que a gente tem assim, ó, se você quisesse uma rede, você usaria essa máscara. Se você quisesse duas redes, subredes, você usaria essa máscara. Observem que não tem 3. Então, se você usar essa, vai faltar uma rede. Então, tem sempre que sobrar. Não pode faltar, né? Porque senão você não atinge seu objetivo. Então, a nossa escolha vai ser para 4 subredes, né? Então, aqui, ó, 4 subredes. Então, vai ser a máscara barra 26. Então, vamos lá. Depois, no momento certo, eu vou mostrar
como é que a gente descobre do barra 26 para decimal, né? 250, 0, então vai ser um barra 26. Então no final eu vou mostrar como é que a gente converte isso para decimal, né? 255, 255, o que, né? Deixa, depois a gente fala sobre isso. Vamos entender aqui a faixa IP. Então eu já sei que é um barra 26 que eu vou precisar. E como é que eu distribuo os IPs, né? Para essa rede, ela tem que ter uma faixa IP, um começo, um final, o primeiro IP válido e o último IP válido, né? Então vamos lá. Então eu vou colocar, eu sempre começo do zero, né? 250, então eu começo do zero, né? E a outra, 189, 200, opa, 50. A próxima, ela vai ser a somatória do último né, anterior, né, que é aqui no caso aqui 0, né, mais 64. Por que 64? É o número que a gente pegou aqui, ó, esse conjuntinho. Deixa eu ligar aqui a ferramentinha só para me ilustrar para vocês. Olha só, a gente quer 4 redes, certo? Então isso nos deu a máscara barra 26. E ele vai nos dar 64, é o intervalo de equipamentos. Então eu vou pegar, a primeira faixa começa no 0, a outra faixa ela é o do 0 mais 64, ela começa aqui. E a gente vai ver a seguinte, que ela vai ser 189, 250, vai ser 64 mais 64, ou seja, 128. Que eu vou pegar o anterior mais 64. Tá? Entendam essa lógica aqui para construir essa. Ó, eu peguei aqui ó, o anterior e somei com 64. Eu peguei o anterior e somei com 64. E ela é para 4 redes, então nós vamos construir a quarta só para a gente entender. Apesar de que nós vamos usar só 3, né? Mas eu coloquei esse número justamente para a gente entender que nem sempre a gente vai conseguir fechar certinho, né, o número que a gente quer de subredes. 250, então vai ser o que? Vai ser 128 mais 64, que vai dar 192. Vai dar lá o anterior, ó, é o número anterior, 128 mais 64. Certo, pessoal? Então aqui a gente conseguiu distribuir nossas redes. Iniciando, a gente achou o começo das nossas redes, né? O que falta aqui? Falta a gente definir os IPs válidos. Que o IP válido ele é o seguinte, né? Do início. Esse aqui é o início. O próximo é o 1. Então você vai poder usar do número 1 até o penúltimo. Já vamos colocar aqui, ó. O penúltimo, ele é o broadcast. É o endereço de broadcast, ele não é utilizável, você não consegue atribuir isso a um equipamento, tá? Igual 0, que é o endereço de rede, né? Endereço de subrede. Então, você também não pode atribuir esse IP a nenhum equipamento. Então, quais são os válidos? É o próximo, né, do início, né, que é o 1, e o anterior ao último, então que é 62. Então, de 1 a 62 são IPs válidos. Tá? Vamos ver na prática, a gente já volta aqui, ó. Vamos digitar esse IP aqui, né? E com essa máscara aqui. Essa máscara depois eu vou mostrar, mas o resultado dela é 192 e a gente vai entender como é que a gente chega e converte isso. Mas vamos só para a gente entender aqui, ó, 192.168.0. Bom, se eu colocar 0, ele já vai dar aliás, a gente está trabalhando com 189.250.0. Se eu der tab,
ele já vai colocar a máscara padrão. Mas vamos mudar aqui para 255 e 192, que vai ser o barra 26, e a gente vai entender melhor isso. Ó, ele já deu um erro, por quê? Porque o 0 não pode ser utilizado porque é o endereço de rede, né? Então, o 0 não foi comprovado. E o 63, ele não vai poder, porque é o de broadcast, 255.192. Ele vai dar um erro aqui quando eu saio do campo, ó, falando que ele é um endereço de subrede, ó. Na verdade é um endereço inválido de subrede, porque ele é o meu broadcast. Então qual que eu posso? Eu posso usar então o 62 é o último que eu vou poder usar, ó, 255.192. Ó, funcionou belezinha aqui, ó, fechei e está atribuído. E o número 1, que é o primeiro válido, funcionou belezinha. Se eu vier aqui e atribuir um outro IP para essa máquina, por exemplo, 200. Desculpa, 189.250, né? E na mesma faixa, vamos colocar 10 aqui, por exemplo, daí ele me sugere a máscara padrão, né? Mas daí eu quero essa máscara calculada. E eu já vou explicar como é que a gente chega, que isso daqui é o barra 16, barra 26, né? Eu já vou mostrar como é que a gente faz a conversão. Então, olha só, é a mesma máscara, e a faixa está de acordo, né? De 1 a 62. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer o meu teste, ó, de comunicação, ó, envelope aqui, ó, sucesso, né? E se eu digitar aqui no prompt de comandos, né, ipconfig ping, ó, esse daqui ele é o 189.250.1, né? E o outro é 189.250.10, né, que eu tinha colocado lá. Tá funcionando belezinha. Agora vamos simular uma falha, né? Se eu pegar e colocar aqui, vamos voltar aqui a nosso estudo e vamos ver aqui, ó, a próxima faixa. A próxima faixa ela vai ser o primeiro número mais um, né? Então, por exemplo, vai ser do 65 até, vamos só estipular aqui, ó, o último número vai ser o 127, né, que é o válido, que é o anterior a esse, né? Então esse daqui é o do meu broadcast, né? Dá um enter aqui, ó. Esse daqui é da minha rede, né, da minha subrede, e o de 64 a 126. Então é essa faixa que eu vou poder usar na segunda rede. Então eu vou misturar um IP desse intervalo de 1 a 62 e um IP nesse intervalo de 65 a 126, né? Então vamos lá. De 65 a 126, ó, de 65 a 126, né? Vamos escolher ali o 65, né? A máscara continua a mesma, certo? E esse aqui, ele já está lá no intervalo de 1 a 63, né? Tá ok. Agora vamos testar nossa comunicação. Eu vou deletar aqui para limpar e vou tentar comunicar daqui para cá e ele, ó, falhou, né? Se eu tentar pingar, vamos digitar aqui, ipconfig. Eu peguei esse IP aqui porque o outro para mim é mais fácil de lembrar, né? Que é 189.250.1, né? Ele não vai pingar porque são subredes diferentes, né? Então, até para a gente já ir concluindo, ó, eu vou dar um Ctrl C, ele demora aqui para dar o timeout, Ctrl C ele já finaliza, né? Então, qual que é o objetivo aqui da aula? A gente dividir, né? Então, 189.200.50. Então, ele vai do 1 até o 62,
certo? Na verdade, dá até para simplificar aqui, né? Vamos colocar aqui, fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar que todos vão iniciar com esse mesmo prefixo, tá? Que é B. Ó, todos vão iniciar com esse mesmo prefixo, né? E o que, que vai mudar neles? Aqui vai ser do 1 até o 62, né? Aqui vai ser do 120... Não, é 65. Agora me fugiu aqui. 65 a 126. 65 a 126. Porque o 64, lembrando, né? O 64 é a rede, a sub-rede, então não pode ser utilizado, né? E o 127 é o endereço de broadcast. Beleza? Bom, vou fazer aqui só para ficar mais dinâmica a aula, né? Mas já deu para a gente ter uma ideia. Na verdade, deixa eu só colocar aqui a última, só para ficar mais certinho. Vamos verificar aqui. Tá, o próximo número é 129 e o último número aqui vai ser 191. 191 é o broadcast, né? Aqui é a minha rede e aqui é 190. Então vai ser esse intervalo aqui da outra rede. Maravilha. São os finais aqui, certo? 189, 250, 129, 160. 190. Maravilha. Então, se a gente configurar aqui, ó, o IP1, ok, e aqui a gente coloca o IP 60, por exemplo, né? Então está dentro da faixa aqui de 1 a 62, tá joia? E daí, se a gente vem aqui na rede de cima e conecta e coloca lá 189, 250, e coloca, por exemplo, 65, que é o primeiro válido, vou até copiar isso daqui para ficar mais rápido. Aqui, ó, é o 255 e 192. Eu já vou explicar esse 192, tá, pessoal? Só terminando de configurar aqui, ó, o nosso teste. Ó, eu estou no outro equipamento. Se estiver indo muito rápido, vocês pausam, façam aí também. É sempre importante estar replicando o 120. Aqui, ó, de 65 a 126. Então, eu peguei o 120. 255, 192. Maravilha. E a última rede nossa aqui de 129. Sempre colocar a máscara certinha aqui, ó, máscara 192, né? No outro último computador nosso, para configurar aqui, 189, 250, 190 é o último IP. Aqui 255, 192. Maravilha. Então tá. Então vamos testar aqui a nossa rede. Olha, a primeira rede, ok. A segunda rede, opa. Testar aqui. Segunda rede, ok. Apagar aqui. Vamos testar. A terceira rede, ok. E se a gente tentar, eles estão todos no mesmo switch aqui, só para a gente testar, né? Se eu tentar pingar de um para o outro, ele vai dar falha, ó. Esse que é o objetivo, é uma rede não conseguir conversar com a outra, né? Então, inclusive a gente costuma dizer que a rede, elas estão fisicamente, né, conectadas, né? Mas logicamente as faixas IP são diferentes, né? Então isso
faz com que a gente isole as redes, certo? E para finalizar, vamos entender agora como é que a gente faz aquela conversão da máscara. Então vamos lá, ó. Entenda o seguinte, barra 24, ele é o que? Ele é o 255, 255, 2550, certo? Aqui, esse 255, eles são 8 bits. Esse é 8, esse é 8 e esse é 0. Se você somar eles, né? Se você somar eles, você vai chegar ao barra 24. 8 mais 8 mais 8 dá 24 bits, né? Essa notação aqui, ela é uma notação em binário, em bits. E essa notação aqui é em decimal, né? Então, como é que eu faço essa conversão? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar os 24 bits. 255, 255, 255, né? Então, aqui a gente já tem 24. Quanto que a gente precisa para 26? A gente precisa de mais 2 bits. Tá? Então a gente vai acionar 2 bits aqui e vamos completar aqui os outros bits, são 8 bits, né, ligados, o máximo que tem são 8 bits. Então você vai pegar 00, 2, 2 bits, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Né? E a gente acionou os 2 bits. Tem que ser os 2 primeiros bits, tem que ser nessa ordem, tem que ser desse jeito, tá? Se você ligasse esses 2 últimos, daria errado, certo? Tem que ligar esses 2 aqui. Como é que eu sei agora, como é que eu converto esse número aqui? Tem um outro truquezinho que é o seguinte. Você começa, esse bit, ele equivale a 128. Dá para fazer ao contrário, né? Para você não... Você pega o primeiro bit, vale 1, depois o outro é o dobro, depois o outro é o dobro, e assim vai indo. Depois o outro é o dobro, esse truquezinho do dobro aqui é show de bola, né? Dobro, 64, dobro, e 128. Como é que eu sei que é o final aqui? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, ó. É um 1 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 8 bits, 8 bits. Então quer dizer que esse bit aqui é o 128, esse é o 64, esse é o 0, esse é o 16, o 8, 4, 2 e o 0. Então agora você tem que somar esses bits aqui, ó. Então se você vai somar esses 2 bits, esses daqui estão desligados, tá 0. Então você não vai somar esses caras aqui. Você vai somar só esses que estão ligados aqui, que é esse 128. E aí a gente vai chegar à nossa resposta ali, ó. 128 mais 64 é igual a 192. Que a gente vai pegar esse cara e substituir aqui no final ali, ó. 255, 255, 255, 192. Ó, que a gente fez essa conversão aqui, ligamos esses 2 bits, né, encontramos esse número. Né, se você quiser tirar a prova, é só você abrir a calculadora do Windows ali, ó, no programação, você pega aqui em binário, né, exatamente binário, aí você coloca lá 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, são 4 zeros aqui, ó, né, que dão 8 bits, que vai dar em decimal convertido a 192. Então tá ok. Certo, pessoal? Mas assim, é um assunto meio delicado. Revejam o vídeo, né? Vocês têm que praticar, tá? Pratica, testa com outros números, outras combinações, né? Existem outros cenários. Um outro muito utilizado é esse barra 30 aqui, ó, né? Que é para quando os provedores eles querem distribuir IP e eles vão colocar só um IP válido no cliente e um IP válido no equipamento dentro do provedor da empresa, né, e fecha essa redezinha com 2 computadores válidos, tirando a subrede e o broadcast. Ok? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se tiverem sugestões de novos vídeos, coloquem aí no comentário também. E ajuda aí o canal para mim saber se vocês estão gostando ou não. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal. E a gente se vê na próxima.